Eu vou repetir, nem todos entenderam. Jesus vai salvar teu pai, tua mãe, teus filhos, teus netos. Até o seu cachorrinho vai ser crente. Vai ser crente. Tudo abençoado para a glória de Deus. Eu digo para vocês que pregar aqui é um desafio, porque vocês aqui nessa igreja têm bons pregadores. Já começa pelo pastor da igreja, que é um pregador que eu respeito e admiro muito, e Deus tem usado muito. O pastor dessa igreja prega bem, sim ou não, gente? Sim! Olha, sim, tá vendo? Se perguntasse se o convidado prega, eles não respondiam isso não. É isso mesmo. E Deus tem usado muito, devido à sua seriedade e o seu compromisso com a palavra. Que Deus abençoe os obreiros aqui. Eu estive aqui a última vez, o pastor não estava, e eu fui recebido com muita honra aqui. Que Deus abençoe vocês de uma maneira toda especial. Nós vamos ao livro do Gênesis, capítulo de número 50. Eu nem sei se você está pronto para receber o que Deus vai liberar hoje. Eu não sei se você está pronto. E a mensagem de hoje vai ser um divisor. Antes de eu terminar de pregar, você vai entender que não poderia ter faltado nesse culto. Não, nesse culto, existem cultos que nós entendemos, eu não poderia ter faltado naquele culto. E esse é um deles. Eu lembro que um dia eu estava no Belém, e era uma reunião de obreiros. Pregou um pastor que eu nunca mais vi esse homem pregar, mas aquele culto eu não poderia ter faltado. Deus falou muito comigo. Esse culto é desses, para você vai entender que você não poderia ter faltado. É o culto onde Deus vai quebrar o que te limita. É o culto que você vai chegar ao próximo nível com mais velocidade. Eu vou dar uma notícia para quem crê: Deus vai te surpreender. Capítulo de número 50 do livro do Gênesis. Eu quero ler com vocês a partir do verso de número 14. Quem ama a palavra de Deus aqui? Quem ama? Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Apaixonado. E todos os dias eu medito na palavra. E eu vou te dar um conselho. A palavra de Deus tem tudo o que você precisa. Algumas vezes as pessoas dizem: pastor, mas e quando eu quero entender de finanças? A palavra. Você já conheceu algum homem trilionário? Eu nunca vi um trilionário. Você já viu? Então, é só você ler Provérbios, Cantares, Eclesiastes e os Salmos. Lá está o trilionário, Salomão. Trilionário. Se você seguir em prática aquilo, você está pegando o conselho exatamente de um homem muito mais rico que o Bill Gates. Muito mais rico que esses que você conhece. E às vezes você perde por não conhecer. Eu quero um livro de finanças. Provérbios. Põe esse negócio em prática. Porque se o Salomão com aquela sabedoria foi tri, você pode ser pelo menos mi ou bi. E já está bom. Sim ou não? Não é à toa que todos os ricos do mundo conhecem o livro de Provérbios. E os crentes não conhecem. Eles abandonam esse livro, que é um livro poderoso. Mas vamos para o Gênesis capítulo 50, verso 14. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoeis a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos.
E José lhes disse: não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Amém. Levanta a mão mais uma vez, bem alto, bem alto. Agora você tem que tocar pelo menos em 3 e dizer para ele: é noite de vitória. Se assenta, por favor. Diga comigo: por detrás de um vencedor há um grande perdão. Alguém aqui já ouviu falar de Joyce Meyer? Quem já ouviu falar? Segure a mão para me ver. Lá na galeria, 1, 2, 3. Aqui no altar, alguns. Segure a mão assim. Parabéns a vocês. Pode baixar as mãos. Pela inteligência de escolher bons livros. Joyce Meyer é uma das maiores pregadoras do mundo, uma das pessoas mais influentes dos Estados Unidos da América. Eu tenho o privilégio de acompanhá-la desde 2001, quando a ouvi pela primeira vez pela televisão e fui atrás dos seus livros, que são livros vendidos em todos os continentes por onde eu passei. Joyce nasceu em 1943. Ela nasceu quando o mundo estava se preparando para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra maluca, mais doida, quando nós não conseguimos entender as razões que fizeram as pessoas começarem a se matar, as nações se organizando para uma guerra cruel, sangrenta, que deixou marcas negativas na história até hoje. Radiação, produtos proibidos de serem liberados, armas químicas que devastaram populações inteiras, com crianças, animais e tudo. O pai de Joyce Meyer foi convocado para a guerra. É uma convocação. Ele não tem o direito de dizer não vou, mas ele vai para a guerra. E quando ele vai para a guerra, é uma época que nós não tínhamos as redes sociais, nós não tínhamos e-mail, nós não tínhamos a internet. As pessoas iam para a guerra, jovens morriam no campo de batalha e às vezes demorava anos para a notícia chegar. Alguns voltavam mutilados. Batalha cruel, sangrenta. Quantos que morriam e a família não tinha notícia, não tinha nem sequer o direito de dar um enterro digno para honrar a memória de quem estava partido. Porém, com o pai de Joyce foi diferente. Ele partiu para a guerra, ele participou da guerra, e quando a guerra terminou, ele volta para casa, ele volta são, ele volta salvo, sadio, ele não volta mutilado, ele não volta com nenhum membro faltando, ele volta bem. Porém, o seu retorno para casa iniciou os maiores pesadelos e traumas na vida de Joyce, que na época já era uma pré-adolescente. Aquele pai que retorna para casa, ele não é um provedor, protetor e nem um acolhedor. Ele é um maníaco, um estrupador, um louco. E o pior de tudo, quem é a sua vítima? É a sua filha, a Joyce, ainda novinha, pequenina, e ele começa suas séries de abusos, cada um pior do que o outro. Segundo a própria Joyce conta, aquele homem se valia de tudo para praticar os seus abusos. Ele conseguia se valer da força física, ele se valia da agressão verbal, ele se valia da pressão psicológica, ele se valia de tudo que ele podia para praticar os seus atos mais grotescos e os seus atos mais malignos. Bastava a mãe sair de casa
E lá estava ele pedindo à mãe: deixa Joyce, eu vou cuidar dela. Mas não tinha cuidado nenhum. Aquela menina já sabia mais uma sessão de abusos. E ele era tão cruel, ao ponto de pedir que ela trouxesse para casa as suas coleguinhas da sua idade, para que ele pudesse praticar os seus abusos também. Segundo Joyce, desde a sua infância até chegando aos 18 anos, pasme, porque eu sei que você não veio para ouvir isso, mas ela sofreu mais de 200 estrupos. Você tem noção do que é isso? 200. Existem pessoas que sofreram um e nunca mais conseguiram se recuperar. Existem pessoas que sofreram uma tentativa e até hoje passa por psicólogos, psiquiatras e por aí vai. Essa mulher, ela sofre mais de 200. Quando ela está próxima aos 18 anos, ela queria um jeito de sair daquilo, um jeito de sair daquela situação. E o que ela entende? Ela entende que o único caminho seria o casamento. Ela então manifesta o desejo de se casar. Eu quero dar uma pausa aqui para que vocês reflitam algumas coisas. Existem momentos na vida, e acontece na igreja, acontece na família, aonde adolescentes começam a manifestar o desejo de casar, 14 anos, 15 anos, e ela diz: eu quero uma família, eu quero casar, eu quero marido, e alguém diz: isso é fogo, isso daí não é normal. Às vezes tem nada de fogo. Ela quer fugir de um problema muito grande, que ela não sabe como resolver, não tem coragem de denunciar, e vai denunciar como às vezes nem apoio tem. Se às vezes a mãe sabe da situação e a mãe não denuncia, ninguém resolve, e não tem nada de fogo. É uma situação que você ainda não parou para pensar, para analisar, não quis ouvir o porquê, quais são as razões. Joyce não tinha como denunciar aquele maluco. Joyce também não tinha como lutar contra ele. Ela estava falando com um militar, e não só um militar, mas um veterano de guerra. Ela estava falando com alguém que já tinha matado muitas pessoas. Ela estava falando com um homem experimentado, de nível de alta periculosidade. Mas quando ela atinge a maioridade, ela luta pelo casamento, e ela consegue convencer um rapaz para que se case com ela. Casaram. Casamento deu certo? Não, porque não foi pautada em propósitos, objetivos, aliança. E o casamento ele tem que ser mantido por propósito. Tudo passa, a belezinha passa, a cinturinha fina passa, o corpinho de violão, às vezes o violoncelo passa, vai tudo passando. Pastor, o que tem que permanecer? O propósito. Mas aquele casamento não tinha propósito. Ela apenas queria fugir de uma situação. Não demora muito tempo, e o casamento é marcado por traições, agressões, decepções. E Joyce, agora adulta, decepcionada com o sexo oposto. Não é a primeira vez, já é a segunda. O primeiro homem que lhe decepciona é o seu pai, o segundo é o seu próprio marido. Mas ela não se entrega aos desejos que o diabo tem, de pegar pessoas que se decepcionam, nenhum tipo de relacionamento, e levar para o relacionamento do mesmo sexo. Joyce não entra nessa. Joyce entende que ela nasceu para ter uma família, ela nasceu para ter um marido, ela nasceu para ter uma família no modelo bíblico, homem e mulher. E o que acontece? Joyce se vê divorciada, o casamento não vai à frente, acaba, e ela vai viver a sua vida de curtição. Ela está nas festas, ela está nas baladas, ela está nas danceterias, ela está curtindo a vida. Lá está Joyce, curtindo, curtindo e curtindo, até que ela conheceu um rapaz, e ela achou esse rapaz promissor, conversou com ele, começa um novo relacionamento. Mas dessa vez Joyce toma uma decisão, que é uma decisão que muda tudo. Se tem uma coisa que você tem que aprender, é decidir as coisas. Você tem que parar de chegar no comércio e alguém perguntar: o que você quer? Não sei.
Você que escolhe. Você tem que aprender a ter decisão. Você tem que aprender a escolher as coisas. Você tem que aprender, quando alguém perguntar qual presente você quer, não sei, eu sei, é esse que eu quero. É nessa loja que vende. A Joyce toma a decisão. Qual é a decisão? A decisão de vir para esse ambiente, vir para o altar de Deus. E ela traz o seu parceiro, entrega uma vida para Jesus. E quando Joyce entrega a vida para Jesus, ela é muito inteligente. No reino de Deus existem níveis, semelhante a Ezequiel 47. As medidas são dadas: águas pelos tornozelos, joelhos, águas pelos lombos e águas profundas para se entrar a nado. Joyce entende que ela pode ser o nível de crente que ela decidiu. Se ela quiser ter uma vida rasa, vai ter. Às vezes você mesmo tem. Quando você leu a Bíblia a última vez? Quando você estudou a última vez? Quando foi que você orou a última vez? Quando foi a última vez que você fez jejum? É uma vida rasa, uma vida vazia. Joyce entendeu que ela tinha que mergulhar. E ela começa a ler Bíblia, orar, buscar. Ela começa a mergulhar para entender os mistérios de Deus. Joyce não quer viver essa vida cristã só de Salmo 91, oração do Pai Nosso, Salmo 23, não. Joyce quer entender o Apocalipse. Joyce quer entender as cartas de Paulo, as epístolas gerais. Ela está mergulhando. E quando Deus encontra alguém que mergulha na sua palavra, Ele investe. E Ele investe pesado. Alguém está me ouvindo aqui, e eu preciso liberar esse decreto para a sua vida. Você é alvo dos investimentos de Deus. Para quem levantou a mão, pode receber. Deus vai investir pesado em você. Deus vai investir tanto que vai te surpreender. Quem tem coragem de receber, já dê glória e pega. Joyce mergulha, mas mergulha profundo. Joyce não está ligando para essa ideia que eu sou mulher e os homens não querem me ouvir. Joyce, ela quer lá saber se o Espírito vem sobre a sua vida, se a palavra está disponível. Ela está mergulhando. Não demora muito. Joyce começa a pregar nas igrejas norte-americanas. Ela começa a ter oportunidade nas emissoras de rádio. Joyce vai ter oportunidade na televisão. E cada oportunidade que ela tem é marcante, que às vezes não é o teu caso. Às vezes as suas oportunidades são decepcionantes, porque você não se prepara. Pastor te deu oportunidade para cantar, para nunca mais. Pastor deixou você pregar, se acabou com o culto, porque não tem preparo, não busca. Joyce está buscando. Chega na televisão, arrebenta, é marcante. Joyce começa a ter programa na televisão. Quem assistia ela queria assistir de novo. Ela fala no rádio e as pessoas querem ouvir mais ela no rádio. Joyce escreve livros e as pessoas compram seus livros, milhões de exemplares vendidos. Não demora muito e Joyce está crescendo muito. Por que está crescendo muito? O processo, o esforço. Às vezes você é apaixonado por resultado, mas você odeia processos. Na casa de todo homem inteligente e toda mulher inteligente, se há uma coisa que existe lá, é uma biblioteca. Isso não tem na casa do tolo. Isso não tem na casa de quem não ama a inteligência. Na casa de todo obreiro que prega bem, que ensina bem, tem uma biblioteca. Isso não existe na casa dos que estragam o culto. Só tem na casa dos que se preparam. Joyce é apaixonada pelo ensino. Apaixonada, ela está crescendo muito. E ela não está pregando só nas igrejas. As empresas estão chamando ela para que ela faça palestras. E ela vai palestrar, não demora muito. Joyce está milionária de tanto vender livros, de tanto fazer palestras. Quando determinado dia, Deus resolve provar Joyce. Eu quero abrir um parênteses aqui para você entender. Provação de Deus é uma coisa e consequência de vida errada é outra coisa. Tem um monte de gente dizendo: Deus está me provando. Mentira. Você que quis casar com pingunço, com mau elemento, com um cara que não valia nada, Deus está te provando. Não, Deus mesmo sabe que não tem nada a ver com isso. Foi decisão sua. Isso é consequência da sua escolha.
Ah, Deus está me provando, pastor, olha o meu salário. Deus provando? Lembra o que você fazia na escola? Pulava o muro para beijar na boca, a professora ensinando e você tirando sarro, jogando papelzinho na cabeça dos outros. Aí Deus não tem nada a ver com essa bagunça que você escolheu. Não é prova, é consequência. Agora Joyce vai ser provada. Com o quê? Um dia Deus chega para ela e diz: Joyce, eu quero que você dê uma casa, uma o quê? Casa confortável para o seu pai. Aí dói. Aí, mas espera aí, Deus, quer dizer que o pedófilo, o estuprador, vai ganhar a casa da vítima? Como assim? Quer dizer que esse mau elemento que fez o que fez comigo, agora o Senhor está falando que eu tenho que dar uma casa para ele? Aprenda algo. Deus sempre vai pedir de você o que você não quer dar. Deus sempre vai exigir de você o que você não quer entregar. É por isso que tem vezes que Deus não pede, Ele já chega e tira logo. É o caso de Adão. Eu acredito que se Deus chegasse e dissesse: Adão, me dá uma costela, ele falou não. Então Deus disse: dorme, eu tiro sem tu ver. Quando ele dormiu, eu arranco. Deus sempre vai pedir o que você não quer dar. Ele olhou para Abraão e disse: me dá o Isaac. Ele olhou para você e disse: me dá o seu coração, me entrega o seu futuro, me entrega a sua vida, me entrega os seus propósitos. Deus agora está pedindo para uma vítima que dê uma casa para o seu algoz. E o que Joyce vai fazer? Ela entende que não tem como brigar com Deus. Coloque na sua mente isso. Não questione Deus, não discuta com Deus. Um homem muito inteligente foi questionar Deus. Quando Deus começou a questionar ele não tinha resposta para nada. Deus olhou para Jó e disse: onde tu estava quando eu juntava as estrelas d'alva? Mas você não sabe responder, está perguntando por quê? Fica quieto, cala a boca, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu agir. Pare de questionar Deus, pare de discutir com Deus. Se Deus te deu comando, obedeça. Se Deus te deu uma ordem, fecha a boca, baixa a cabeça. Você só enxerga o aqui e o agora. Deus já enxergou 2024, Deus já está vendo 2025, Deus está vendo 2026. Eu vou melhorar. Deus já está vendo até a tua chegada no céu, na ceia das bodas do Cordeiro. E por isso Ele te trouxe essa noite para dizer: não desista, porque a última trombeta vai tocar e você foi salvo para subir. Só quem é da igreja do arrebatamento que grite, celebre, exalte. Ele conhece tudo. Joyce resolve obedecer. Ela é inteligente, ela vai obedecer. Tá legal? Não, obediência não é legal não, gente. Você não leu o Salmo de número 126? A oferta é semente. Olha o que o Salmo diz: o que leva a preciosa semente andando e rindo? Não, chorando. Tem hora que você vai semear chorando. Deus diz: dá, e você dá assim. Você acha que Abraão pegou o Isaac e colocou no altar, cantando e dançando? Era um aperto no coração. Mas Joyce obedece. Ela manda construir uma big de uma casa padrão norte-americano de excelência para o pedófilo. E lá entrega as chaves de graça. E ele vai morar na casa junto com a sua esposa, a mãe de Joyce, conivente. Que geralmente onde tem um tipo desse perfil, tem alguém que passa a mão, tem alguém que passa o pano, tem alguém que finge que não está vendo nada, tem alguém que ignora o grito de socorro da vítima. E era a mãe que ignorou o grito de socorro da própria filha. Mas Joyce entrega a casa. Quando ela entrega, passa-se alguns anos, a sua mãe liga e diz: filha, vem nos visitar. A Joyce vai visitar a mãe. E quando ela chega lá, o seu pai lhe olha e diz: filha, eu quero te pedir perdão por tudo que eu te causei. Mas ele não sabia que no dia que Joyce entregou a vida para Jesus, ela decidiu perdoá-lo antes dele pedir. Ela já tinha liberado o perdão. Quando ele confessou, ela apenas confirmou o que ela já tinha feito. É agora que eu quero que você redobre a atenção para entender algo.
Às vezes você olha o sucesso de uma mulher dessa, 83 anos de idade, 80 anos de idade, está pregando na televisão, está escrevendo livros, está fazendo programas, ela está liderando uma igreja, uma mega igreja. Essa mulher continua influente, continua inteligente, fazendo palestras, e a pergunta é: por que essa mulher tem tanto sucesso? Por que essa mulher chegou tão longe? Olha o tamanho do perdão que ela libera, são mais de 200 estrupos. Olha o tamanho do perdão que ela libera, é um perdão extraordinário. Agora pasme, mas vai doer em você, e eu não estou preocupado que vai doer, porque essa noite é divisor de águas. Por detrás da maioria dos vencedores há uma história como essa. Não é à toa que os vencedores são tratados como bobo pelos derrotados. Você é uma boba, você perdoa tudo. Você é um bobo, você perdoa tudo. Você é um imbecil, como você perdoa um negócio desse? E olha o derrotado, a miséria que vive. Por detrás da maioria dos miseráveis há um perdão não liberado, e ele já tem a cultura anti-perdão. Você pode olhar que as regiões onde mais tem miséria é onde mais tem morte. As pessoas poderiam serem perdoadas, mas eles matam porque estão devendo R$100 de drogas. Eles matam por causa de um pequeno desentendimento. Eles enfiam uma faca no outro. Eles não vivem o perdão. Olha as pessoas que vêm na igreja. O pastor não pode falar isso, mas eu posso. Que sempre estão aqui buscando cesta básica todos os meses. Conversa com essa senhora que vem todos os meses e pergunta para ela sobre a vida dela, e ela vai te contar que há um perdão, que ela não perdoou o ex, que ela tem mágoa do pai do filho, que ela tem mágoa da ex-sogra, que ela tem mágoa do vizinho, e ela tem um ódio do governo, e ela tem uma raiva do Bolsonaro, e ela quer matar o Lula, e ela tem um ódio do Tarcísio. É ódio, ódio, ódio e raiva. Talvez a história da sua mãe, que você está me ouvindo aqui. Aí sua mãe nunca tem nada, sua mãe nunca prospera. Sempre, todos os dias, ninguém avança sem perdão. Não adianta. Não adianta a senhora vir aqui, sapateia e corta o laço daqui, corta dali. Só não corta a maldade do próprio coração. Só não corta a mágoa do próprio coração. Não adianta se assentar no púlpito e fica aqui todo bonitão, levanta a mão, mas quando sai ali, fala mal do pastor da igreja, fala mal da família pastoral, fala mal da liderança da igreja, magoadinho. Aí quando fala para o filho, vamos para a igreja, às vezes o filho, por educação, diz: na sua igreja da hipocrisia, eu nem sei como você vai lá falando mal de todo mundo. Por isso que o filho não vem para a igreja, a filha não quer saber de crente, porque na cabeça deles não entra. Como meu pai fala em línguas e ele tem ódio do fulano, como minha mãe fala em línguas e minha mãe não fala com a minha avó, como meu pai fala em línguas aqui e não sei o que, e meu pai não fala com meu tio. Não entende que evangelho é esse, que fé é essa, que hipocrisia é essa? Você como pai, como mãe, tinha que ter vergonha de uma palhaçada dessa. Você como obreiro da igreja tinha que ter vergonha, deveria devolver a credencial e voltar no culto para aceitar Jesus de verdade, ser crente de verdade, abandonar a hipocrisia. É fácil ser crente para não cortar o cabelo, é fácil ser crente para pôr paletó e gravata, é fácil ser crente para pôr saia grande. Eu quero ver ser crente é para liberar perdão, para pedir perdão, para ter coração limpo. Eu quero ver ser crente para ter comunhão com Deus, ao ponto de não ficar atrapalhando cultos, porque essas pessoas que não perdoam, é uma luta cultuar com elas, ainda mais quando o pastor é igual o pastor Hélio Valério, que diz: pega na mão do irmão. Você pega na mão de alguém que não perdoa, faz mal, só de olhar para ele faz mal, porque o coração carregado de mágoa, o semblante pesado, uma luta para liberar o sorriso, uma luta para dar glória, falar em línguas e nem lembra quando foi que falou a última vez,
quando deveria ter falado em línguas hoje pela manhã, no almoço, à tarde, ao anoitecer. Para quem já deu glória, eu vou liberar o profético. Corações serão quebrantados esta noite. O perdão vai ser liberado e vai ser vivido. Eu vou continuar profetizando para quem crê. Aquilo que tinha dado errado vai começar a dar certo. Deus está preparando o teu coração, porque está vindo coisas grandes, firmes, poderosas. O primeiro crente que tiver coragem de dar um grito de glória mais alto vai tomar posse de tudo isso. Ninguém vai romper sem o perdão. Olha a quantidade de jovens que nós temos se cortando por não perdoar a mãe e o pai. Olha a quantidade de pessoas pensando em suicídio por não escolher o mais fácil, que é perdoar. Eu tiro pessoas das ruas e vocês sabem disso. E eu sou um bom colecionador de histórias. Eu vou longe em busca de uma história. Longe, longe. Tem gente que diz, eu vou longe em busca de Bíblia. Eu tenho um monte de Bíblia em casa. Eu vou em busca de histórias. Histórias. Para ouvir como, quando, por quê. Eu tiro da rua e coloco no carro. E enquanto estou levando para a clínica ou para o almoço, eu tenho habilidades para conversar com pessoas. Eu estudo sobre relacionamento humano há mais de 20 anos. Porque era muito ruim de relacionamento. E quando eu detectei isso em mim, eu disse, eu tenho que melhorar. E eu comecei a estudar. E eu aprendi a fazer perguntas. E é uma das habilidades melhores que você pode ter. É a de fazer perguntas. Eu me lembro uma vez que eu estava prestes a ter o meu visto negado na Europa. E o que eu fiz? Perguntas. Abriram as portas e eu entrei. Fiquei além do tempo normal. Na hora de ir embora, quando o policial pegou o carimbo para colocar o carimbo errado no meu passaporte, eu olhei para ele e fiz 2 perguntas. Ele olhou nos meus olhos, desistiu da ideia e eu fui embora. Os meus amigos disseram, rapaz, você vai voltar nesse país quantas vezes eu quiser. Ele foi, você fez o quê? 2 perguntas para o policial, tudo resolvido. Olha aí o meu passaporte. Eu falei, está aqui perguntas. E quando eu faço perguntas, a primeira coisa que eles vão contando, eu estou na rua, pastor, porque a mulher me traiu. Eu estou na rua porque meus filhos não me querem. E eu só faço uma pergunta, por que não perdoa a esposa? Eles engolem seco. Eles engolem seco. Eu encontro também esses obreiros mau caráter, que saem da igreja falando mal do pastor. E quando eles começam a contar toda a história dele, eu falo, por que não perdoou o pastor? Não, a esposa do pastor fez, por que não perdoou ela? Eles preferem ir embora da igreja. Eles preferem abandonar uma história. Eles preferem tudo menos o perdão. Eu li aqui a história de José. Olha a história de José. Será que você não tem o que aprender com essa história? Camarada é jogado na cova, sai da cova, é vendido como escravo, conquista a liberdade, coloca ele na cadeia, ele vira o diretor do presídio. E quando parece que é do nada, ele vira o primeiro-ministro. Aí alguém vai dizer, é sorte. Sorte? Nunca. Não, é porque ele é judeu. Olha o tanto de judeu que tem aí que nunca viraram nem vereador de São Paulo. E quem dirá primeiro-ministro de um país? Pastor, qual o segredo de José? Ele podia contar, me jogaram na cova, não tenho mágoa de quem me jogou. Me venderam como escravo, não tenho mágoa de quem me comprou. A mulher de Potifar me caluniou, não tenho mágoa dela. Na cadeia me deixaram esquecido, não tenho mágoa de quem me esqueceu. Meus irmãos lutaram contra mim, estou pronto para recebê-los de volta. Eu tenho o coração pronto para crescer. Às vezes você tem todas as oportunidades, mas você não tem o coração puro para receber o que Deus tem para liberar. Prepara, porque essa noite Deus vai limpar corações. Prepara, porque esta noite Deus vai trabalhar. Essa não é só a história de José, é a história de Davi. Como pode um homem vencer todas as guerras? Como pode um homem nunca sofrer um empate? Como pode um homem ir para a guerra e nunca voltar ferido? Como pode um homem matar os gigantes? Como pode vencer urso, vencer leões? Há um segredo.
eu podia contar. Um dia eu tive a oportunidade de matar o meu maior inimigo. Era para resolver. Ele dormia desarmado e eu tinha a espada na mão. Era só cravar. E aí eu resolvi perdoar ele. Eu liberei o perdão para ele. O meu maior inimigo foi perdoado. Ninguém vai escapar disso. Você quer um exemplo maior e melhor de tudo isso? Olha para Jesus. Jesus é um antes da cruz e é outro depois da cruz. Antes de Jesus nos perdoar, ele ficava conhecido aonde? Judá. Ele era conhecido em Jerusalém, na Galileia. Mas depois que ele nos perdoou, Paulo disse, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quando ele subiu na cruz e nos liberou o perdão, Paulo disse que depois disso Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, esse que derramou o sangue e nos perdoou, se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, aqueles que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que aquele que nos perdoou é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, eu tenho uma palavra para liberar para quem crê. O perdão já foi liberado. Avisa para Satanás, cale a tua boca, não se intrometa com a minha vida. O sangue já foi vertido, eu sou livre. O primeiro que acredita nisso, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, levanta a voz e grite o mais alto que pode. Olhe para cá. Do que adianta frequentar todos os cultos da igreja e ter uma vida fracassada? Do que adianta ler todos os bons livros, best-seller, e ter um coração cheio de mágoa? Do que adianta? Você não vai ter nada. O caso é tão sério que Jesus disse que até o que é trago no altar não é recebido. Aí eu dizimo. Jesus disse, ele dizima para a igreja. Eu oferto para a igreja, porque eu não estou recebendo nada disso. Não entra, não é válido. Tem que resolver as pendências, tem que resolver os B.O. Não tem acordo. Principalmente a senhora que se separou do pai dos seus filhos, e eles mesmo vê a desgraça que é isso. Não pode falar, tem que ouvir o pai, e não pode contar nada aqui. Quem vai ter mente boa num ambiente desse? E se chama isso daí de família? Que família que é essa? Marcada pela mágoa, marcada pelo mal. Está na hora de entender que evangelho não é teoria. Isso aqui não é filosofia. Isso aqui é regeneração. Quando Jesus explicou para o Nicodemos, que foi difícil entender. Jesus disse, o processo é irreversível, Nicodemos. Então, como assim? Tem que nascer de novo. Aí Nicodemos disse, espera aí, então eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo? Jesus disse, não, o processo é irreversível. Uma vez que nasce, não volta mais. O processo é semelhante à borboleta. Uma vez que voa, não rasteja nunca mais. O processo é irreversível. Uma vez que entrega a vida para Jesus, acabou as ideias do mundo. Uma vez que se entrega para Jesus, acabou o discursinho de ódio. Uma vez que entrega a vida para Jesus, acabou aquelas conversinhas demoníacas do WhatsApp. Eu não vou com a cara dela, eu não curto o estilo dela, eu não vou muito. Você viu o que o pastor falou? Uma vez que entrega a vida para Jesus, não tem o que o pastor falou. O pastor é boca de Deus, e é Deus que está falando.
Uma vez que entrega a vida para Jesus, já era. As barreiras e as nossas diferenças vão sendo crucificadas no Calvário. Desaparece quem eu sou, quem você é, e aparece quem nós somos em Cristo. Em Cristo. O perdão não é opção. Olhe para cá, porque eu vou encerrar em alguns minutos. Perdoar não é opção, é ordem, é mandamento. Perdoar não é um dom, é uma ordem. Eu queria que fosse um dom, porque se você recebe um dom, você faz muito fácil. É a brincadeira você fazer, mas isso não é dom. É igual amor. Amor não é dom, é mandamento. Não é à toa que ele diz: ame os seus inimigos. Se fosse um dom, era bico amar os inimigos. Mas amor não é dom, amor é mandamento. Perdão, mandamento. Você é convocado, você é ordenado a viver o perdão. Eu pastoreio, e um dos grupos que eu mais me envolvo é o grupo de jovens. Todos os jovens fracassados que eu conheci, esses das piores notas no colégio, esses que a mãe tem que ir no colégio quase toda semana, esses que atribulam tudo, e a escola só não manda embora, não sabe nem porquê. Esses, conversa com eles, eles guardam a mágoa do pai, eles guardam a mágoa da mãe. Eu já tratei de jovens que queria matar o pai, queria matar a mãe, queria acabar com tudo, destruir tudo, mágoa da mãe. E quando conheci a mãe tem mágoa de todo mundo, já vai passando para os filhos. A educação da mágoa, a educação do ódio, que vai passando. E a mãe não tem vergonha de dizer: eu não suporto a fuzinha, e os filhos ouvindo um negócio desse. Que nível de educação está recebendo? Zero. Perdão não é opção, e perdão também não é esquecimento. Coloca na sua mente isso. Ah, pastor, eu acho que eu perdoei o fulano porque eu já esqueci. Você esqueceu? Se esqueceu, corra para o hospital urgente quando acabar o culto. Você está com Alzheimer, amnésia, corra, vá com urgência. Ah, pastor, não me lembro do que a minha ex me fez. Vá para o hospital, corra para lá. Chega lá e conta: doutor, Alzheimer, amnésia, o pastor que pediu para me vir. E vá urgente tomar medicamento para ver se reverte a situação. Perdoar nunca foi esquecer. A maior prova é que o José olhou para todos os irmãos e disse: vocês intentaram mal contra mim. O que é que ele está dizendo? Eu lembro dos tapas que eu tomei para ser jogado na cova. Eu lembro dos meus gritos de desespero. Eu lembro, vocês intentaram mal contra mim. Ele colocou plural, foi vocês. Acha que eu não lembro? Os anos se passaram e eu lembro. Perdoar não é esquecer. Quem conta sobre mais de 200 estrupos é a própria Joyce Meyer. O que ela está dizendo? Ela não esquece do de número 50, 49, o 102, o 180. Ela lembra. Isso é tão sério que nem Jesus esqueceu do que ele sofreu. Quando ele reencontrou com João na ilha de Patmos, já na eternidade, Jesus com olho de fogo, os pés como um latão reluzente, olhou para João e disse: estive morto. Está pensando que eu me esqueci? Está pensando que eu esqueci dos tapas que eu tomei, das chicotadas que eu levei? Está pensando que eu esqueci da cruz? Mas sabe o que ele disse? Eu estive morto, mas o que interessa não é onde estive, o que interessa é que eu estou vivo. Olha eu aqui, olha no caminho. Levanta a mão para dar glória, levanta o som do teu glória, está descendo a autoridade para quem crê. 30 segundos de glória, quem crê? Pastor, perdoar não é esquecer. Nunca foi. Pastor, o que é perdoar? É você lembrar sem doer. Você lembra? Lembro. Jesus disse para João: estive morto chorando? Não. Jesus disse: isso não me dói mais. Naquele dia doeu, mas hoje não dói mais. Eu me lembro. Escute o que eu vou te falar.
e receba porque é profético. Eu sei que eu não estou pregando para todo mundo, porque essa mensagem ela encontra uma grande barreira. Qual é a barreira? O ego. O ego que te deixa miserável também não te deixa perdoar. Essa mensagem tem uma grande barreira, o ego. Talvez foi o seu ego que fez você rejeitar até o que te pertence. O ego vai te atrapalhar em 3 etapas da vida. Primeiro, no crescimento. Quem tem ego grande não cresce. E não cresce não é porque o diabo atrapalha não. Quem dera fosse o diabo. Porque uma oração, santificação, tira o diabo de cena. Mas Deus disse que ele resiste o soberbo. Quando o camarada do ego grande vai subir, Deus, aqui não, fica aí. Aqui não. Não é o diabo. Deus resiste você. Para ver, você é tão nojento, insuportável, que nem Deus te ajuda a crescer. Deus te resiste. Deus te resiste. Essa sua mãe que fala na sua cara, nunca vou perdoar o meu pai, essa nunca vai ter nada. Você pode dar tudo que for para ela, ela não vai ter nada. O que ela pegar, ela vai quebrar. O dinheiro que dela vai destruir. O cartão de crédito ela vai estourar. Se der um carro para ela, vai acabar. Ela não vai ter nada, nada. Pastor, porque ela não tem, se ela crê, Deus resiste. Aí, por algum acaso, pode ser que o egoísta consiga alguma coisinha, mas quando ele consegue, ele não mantém nada. Coloca ele aqui no altar, ele não aguenta passar um mês aqui, poucos dias ele causa todo problemão, porque o ego não deixa ele permanecer. Aí quando ele cai, tem outro problema, o ego não deixa ele crescer de novo, não deixa, porque ele já caiu, mas ele pensa que ele é grande. Ele é igual Sansão, não tem unção, mas pensa que tem. Não tem mais forma, mas ele acha que dá para encarar o filisteu. Não adianta, tem que quebrar o ego. Talvez enquanto eu estou pregando, o diabo infla o seu ego, ele diz, prega o que quiser, mas eu não perdoo. Se não perdoa, o inferno te espera, com cabelão, saião, e um linguão, e um odião bem grandão. O inferno te espera, com Bíblia na mão, com gravata, com paletó, te espera. Evangelho não é brincadeira, não. Enquanto eu estou pregando, eu sei que você está lembrando da sua família, a sua família fracassada por causa de mágoa. Eu sei que às vezes está lembrando da sua avó, que nem você suporta ir na casa da avó, porque toda vez que você vai, ela fala mal de um tio, ela fala mal de uma tia, ela fala mal de um genro, ela fala mal de uma nora. Nem você suporta ver a vovozinha, porque a linguinha da vovozinha, do coração maldoso que ela tem, que não perdoa, a vovozinha que vem para a igreja mas nunca se converte, é um problema, ninguém suporta. Pastor, e como eu faço para perdoar? Existem caminhos para perdoar, e perdoar é inteligência. É inteligente quem perdoa, porque quando você perdoa, escute isso, quem ganha não é a outra parte, quem ganha é você. Porque perdoar é liberar. Você quer ficar livre? Você quer quebrar o vínculo com o passado? Perdoa. Ai, pastor, que minha ex fez. Se perdoar o que ela fez, você ainda vai rir. Pastor, o que ele fez, se perdoar, você vai rir. Eu comecei hoje pela manhã a escrever um livro de uma grande influenciadora da internet, milhões de seguidores. E ainda ontem eu fui buscar história, porque eu sou escritor e eu escrevo para muita gente. Talvez lá na sua casa tem livros que são meus e você nem sabe. Eu escrevi, porém está no nome de outra pessoa, mas eu que crio tudo, organizo tudo. E quando ela foi contando a história, uma história, mas pensa uma história desgraçada, de desgraça, pedofilia, estupros, abuso, surras, pancada, e aquela mulher contava rindo. Eu perguntei, mas como que a senhora viveu tudo isso? Ela disse, pastor, só tem uma explicação: Jesus. Quando ele entrou aqui, ele resolveu a parada. Quando ele entrou aqui, ele colocou ordem na casa. Posso te contar algo, se você acreditar? Essa história de fracasso, de miséria, você ainda vai contar sorrindo. Essa história ainda vai virar livros. Essa história ainda vai ser o maior testemunho da sua vida.
Adolescentes, vocês não fazem ideia, não desista. Talvez a sua história é igual a de Joyce. Ela nem me conhece, nem sabe que enquanto ela está nos Estados Unidos da América, eu estou em São Paulo contando a história dela para restaurar alguém. A história que veio para ser um fracasso, José nunca imaginou que a história dele seria contada milhares de anos depois. Essa história que veio para te destruir, Deus está dizendo, será um instrumento de libertação na minha mão. Eu vou liberar para quem crê. Se alguém tem que perder, é Satanás. O reino não perde. Deus pega as misérias da sua vida hoje e transforma em uma arma de guerra. O primeiro que crê, levanta a voz e pega. Levanta a mão. Toque no ombro de alguém, busque o olhar dessa pessoa e diga: Deus vai transformar sua história em uma arma de guerra. Eu dava a glória mais alto. Eu tenho inúmeros testemunhos para falar com você sobre o perdão. Eu tratava de um jovem na igreja, bonito, os olhos verdes. Eu até brincava, dizia: seus olhos verdes parece o seminário, parece o feriado de domingo, serve para nada. E ele ria, e às vezes ele brincava e dizia: qualquer dia eu vou ser preso. Eu falei: por quê? Porque eu vou bater em algum pastor. Eu dizia: nesse daqui não. E esse jovem, um dia eu conversando com ele, esse jovem não tinha sucesso em nada. Talvez igual alguns amiguinhos que eu tem sucesso em nada. Ei, deixa eu ver suas notas escolares. Vergonha. Ei, deixa eu ver o seu quarto. Ixi, passou Katrina, tsunami. Ei, deixa sucesso em nada. Eu toquei na pergunta, falei: amigo, como que é o seu relacionamento com o seu pai? Com o seu quê? Pai. Ele baixou a cabeça, ficou mais sério e disse: meu pai entra por uma porta, eu saio pela outra. Eu não sento na mesa com ele. Eu falei: mas por quê? Ele tentou bater na minha mãe várias vezes. Eu já disse que na próxima eu mato ele. Eu chamei ele e disse: está errado. Eu falei: é certo ele bater na minha mãe? Eu falei: sua mãe é adulta, tem a lei ao lado dela, ela já denunciou ele. Talvez você nem está pronto para ouvir o que eu vou falar. Disse: não, foi porque ela gosta de apanhar. É só isso. O dia que ela deixar de gostar de apanhar, ela vai até a delegacia, denuncia, porque às vezes, pastor, essas mulheres querem acabar com a gente. Elas têm um marido desse tamanho assim, e chama a gente para ir lá na briga. Pastor, vem aqui. Eu falei: vou nada, irmão, está batendo em você. Eu tenho que pastorear, cuidar dos meus filhos, eu vou. Olha o tamanho do gigante, aí chama a polícia. Isso não é oração, cada caso é um caso. Aí ele falou: não, pastor, mas eu não penso assim. Eu falei: não quero saber como você pensa. Eu trabalho dentro da legalidade. Isso é legal diante da lei. Se sua mãe não denunciou, você denuncia. Eu vou denunciar o meu pai e vai matar o seu pai? Esse moço olhou para mim e disse: me dê suas mãos, vamos orar juntos. Eu falei: você é um fracassado, cara. Você é um fracassado. Eu falei: eu sou negro, descendente dos escravos, tinha tudo para ser um fracassado. Você não tem como alcançar nem meu rastro. Você é um fracassado, louro de olhos azuis e fracassado por conta própria. Escolhas. Falei: ora comigo. Mas antes de orar, Êxodo capítulo de número 20. Olhe para cá e me escute. Honre o teu pai e a tua mãe. Está escrito para honrar o pai bom? O pai honesto? O pai crente? Não é o pai decente? O pai que não maltrata a mãe? Está dizendo: honra o teu pai. Se ele é pai, não interessa, já tem que ser honrado. Feito aqui. Meu pai não presta. Honra o pai que não presta. Meu pai é uma vergonha. Se você conseguir honrar o pai que é uma vergonha, eu acredito que a honra de Deus vem maior ainda. Meu pai é um vagabundo. Você conseguir honrar o pai vagabundo, você não tem ideia. Um dos jovens mais bem-sucedidos da igreja que eu pastoreio, nós fomos buscar o pai dele na Cracolândia várias vezes. E quando ele queria brigar, eu disse: honra esse cara, honra.
honra. A promessa de Deus não é para ele, é para você. Quando Deus te pede para honrar, é para abençoar você. Honra esse nóia, honra esse cracudo, honra ele, honra. Eu falei, vamos orar agora. E eu falei, ora, Deus, eu perdoo meu pai. E quase, vamos, põe a voz para fora. Você está orando mole por quê? Deus, eu perdoo. Pastor, está difícil. Eu não estou te chamando para nada fácil. Quem quiser coisa fácil, fique longe de uma igreja bíblica. Longe. Quer evangelho fácil? Vai para a igreja que não tem escola bíblica dominical. Vai para a igreja que não tem doutrina bíblica. Vá para lá, porque aqui não tem esse evangelho fácil. Aqui é o evangelho que grita: se alguém quiser vir após mim, vem. Mas antes, nega-se a si mesmo. Antes, tome a cruz e siga. Aqui ainda tem o evangelho. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. E ele orando. E na semana eu ligando, ele continua orando. Pastor, está difícil. Continua orando. Está difícil. Continua orando. Está difícil. Passando um mês e pouco, um dia eu vejo um casal chegando na igreja. E eu fui fazer as apresentações. Eu disse, quem é o casal bonito que está ali? Eu só vi quando ele levantou a mão e disse, pastor, meu pai e a minha mãe, eles estão aqui. Eu vou profetizar para quem crê. Vai ter perdão no teu casamento. Vai ter perdão na tua casa. Vai ter perdão para os teus filhos. Vai ter perdão para o teu padrasto. Vai ter perdão para o teu enteado, para a tua enteada. Você parou de dar glória, perdeu. Eu tenho uma notícia para dar. Satanás acabou de perder a guerra. Na tua casa, na tua família. Alguém me ouve aqui? Na última vez que esse moço chegou na igreja, ele foi junto com a sua noiva, junto com a sua motocicleta. Ele disse, pastor, já estou abrindo o meu negócio. Vem com seu pai. Meu pai é da hora, pastor. Coroa top. Qual era o problema? A falta de perdão. Sem o perdão você não vai. Ei, diga para alguém que está ao seu lado, perdão não é opcional. É necessário. Pastor, e como eu faço para perdoar? Primeiro, e eu já vou orar com vocês. Em primeiro lugar, não olhe o que te fizeram. Toda vez que você não quer perdoar alguém, você fica olhando o que te fizeram. Talvez enquanto eu estou pregando aqui, é só isso que o diabo fala na sua cabeça. Você não sabe o que ele me fez. Você não sabe o que ele me fez. Eu também não quero saber, não. Eu não quero saber. Eu não quero. Se alguém puder segurar essa criança bonita aqui, vai me ajudar muito. É sério. Se alguém puder segurar, vai me ajudar. Toda vez que ela passa aqui, ela chama a atenção de todo mundo. Eu já fui bonito assim. Já. Hoje, para chamar a atenção, só pregando. O menininho nem prega, e ele passa aqui, todo mundo esquece de mim. Que pena, né? Mas tudo bem. Isso, olhe para cá. Toda vez que você olha o que te fizeram, é porque você não quer perdoar. Eu pregava sobre perdão. Eu ministro muito sobre isso. Já há anos. Eu ministro em empresas, clínicas de recuperação. Tem uma clínica em São Paulo que eu fui ministrar algumas vezes, porque eu tenho uma série de mensagens sobre perdão. Uma série. Poderia ministrar com vocês aqui 2, 3 meses só sobre perdão. E eu ministrei nessa clínica, e o pastor começou a me chamar para ir de novo. E eu dizia para ele que eu não tinha tempo. As tarefas da igreja, o horário do culto dele era à tarde. O horário que geralmente eu estou trabalhando. E ele começou a insistir. E quando ele viu que eu não atendia, começou a me oferecer oferta. Eu te dou tanto. Eu falei, eu tinha uma clínica de recuperação oferecendo dinheiro para mim, que negócio é esse? Foi que eu saiba, as clínicas pedem. Eles não dão nada para ninguém. E pedem.
Mas um dia eu fui de surpresa. Quando eu cheguei, ele disse, toca o sino, todo mundo vai reunir porque o pastor vai dar uma palavra. Terminei de falar, eu disse, por que você insiste tanto para eu voltar aqui? Ele disse, pastor, toda vez que o senhor passa aqui, quando o psicólogo volta, ele começa a dar alta para muita gente. O senhor termina de pregar, e ele chega aqui dizendo, isso aqui está liberado, isso aqui está liberado, isso aqui está liberado. Mas pastor, por quê? Eles só usam drogas por uma coisa, mágoa. Quando perdoa, não precisa mais de droga. É igual você, que era alcoólatra. Quando aceitou Jesus, liberou o perdão, não precisou mais tomar cachaça, não precisou mais cheirar cocaína. E quando eles entendem isso, nem a recaída tem mais. Acabou, perdoou, limpou. Aí eu entendi por que ele insistia tanto para eu ir lá. Porque o perdão é literalmente transformador. Isso é indiscutível. Se você quiser prosperar na vida, só tem um meio: perdão. Perdão. Às vezes você trabalha com venda e não vende nada, porque só a sua cara assusta as pessoas. Só o seu mau humor atrapalha tudo. Aí fica mal-humorado o tempo inteiro. Quando dá uma risada, é a pior coisa que tu faz, esse riso falso, hipócrita, que é uma vergonha, porque você não tem o coração pronto para rir de verdade. Você não tem o coração pronto para abraçar alguém com calor. Até o jeito de você pegar na mão dos outros é melhor que não pegasse, porque o que você carrega dentro de você não presta, é podre. É o que Jesus dizia, sepulcro caiado. Não adianta a senhora maquiar, quanto mais se arruma, mais feio fica, mais feia fica, né? Sobe em cima do salto, não sabe nem subir no salto, com mau humor, uma falta de vontade de andar, de tudo. Tem que liberar o perdão. Não olhe o que te fizeram. Eu terminei de pregar na igreja e o moço me fez chorar muito. Não se assuste se você me ver chorando hoje, porque é o normal. Esse moço me chamou quando eu terminei de pregar, e eu precisei ir até o carro, que eu fui pegar alguns livros para apresentar. E quando estava no caminho, ele me abraçou e disse, pastor, deixa eu te abraçar. Eu disse, deixa. Ele me abraçou e não soltava mais. Ele ficou me abraçando. Eu disse, ok. E ele me abraçando. Eu falei, tá. Eu falei, o que é que se passa? Ele disse, pastor, há 5 anos atrás, uma senhora saiu de casa para trabalhar às 4:30 da manhã. Mãe solteira, negra, pobre, faxineira. Ela tinha o hábito de arrumar a comida dos filhos e saía de casa, mas antes delegava a função de cada filho. Ainda tem essas mães, parabéns a elas, porque tem mãe que não ensina filho a fazer nada. A senhora tinha que ter vergonha disso, vergonha. E ela ensinou os filhos, delegou a função, e ela era daquelas que é um gênio. Eu fico bobo com essas mães, o dia inteiro trabalhando e governando a casa por aqui. Já fez isso, já fez aquilo, já mandou fulano para a escola, já colocou no seu pé do cachorro, já dessas mães. Mas quando era 4:30, essa mãe estava saindo para pegar o ônibus. Esses meninos irresponsáveis que pegam a motocicleta, levanta a roda da frente e vai só para de trás no chão, arrastou essa senhora por 100 metros no asfalto. Quando ele deixou ela já estava morta no chão. E esse rapaz, ele é desse bairro. Eu disse, sim, e quem é essa senhora? Ele disse, minha mãe. Eu falei, e aí? Ele disse, pastor, todos os dias o diabo fala para mim, mata ele, e eu sei onde ele mora. Já se passaram 5 anos, ele nem me reconhece, mas eu não esqueço do rosto dele. Eu não esqueço da moto, não esqueço da cena. Mas quando foi hoje, eu comecei a orar e liberar perdão para ele. E liberar perdão. Pastor, me sinto leve. Eu perdoei o moço que matou a minha mãe. Isso é avivamento. Isso é evangelho. Aquele moço pode ofertar que Deus recebe. Ele pode dizimar que vai cair numa terra fértil. E se a terra que ele semear for ruim, Deus faz a terra ficar boa. Porque ele está pronto para perdoar, para prosperar.
Levanta a mão para alguém entender essa mensagem. Tem gente que não entendeu. Toca no ombro de alguém, busque os olhos e diga: Deus está te preparando para viver o tempo mais extraordinário da sua história. Pastor, como eu perdoo? Na hora de perdoar, pare de olhar o que te fizeram. Pastor, mas ele matou, ele roubou, ele aprontou, ele fez, aconteceu, ele me traiu, ela me traiu, se envolveu com a minha melhor amiga, se envolveu com o meu melhor amigo. Pastor, ela foi embora, me processou, me acusou, acabou com tudo. Pare de olhar o que te fizeram. Dividiu a igreja, me humilhou em público, me expôs ao ridículo. Para de olhar o que te fizeram. Quando Jesus resolveu te perdoar, ele não olhou o que você fez, ele não olhou o que eu fiz, não olhou o que nós fizemos. Na hora de perdoar, pare de olhar o que te fizeram. Faz igual Jesus. Jesus não olhou quem nós éramos, nem o que nós fizemos. Ele olhou quem ele era. Ele olhou quem ele era. Eu vou perdoar porque eu sou filho unigênito do Pai. Eu vou perdoar porque eu sou a luz do mundo. Eu sou sal da terra. Eu vou perdoar, sabe por quê? Eu sou cidadão do céu. Eu vou perdoar porque eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou perdoar porque eu não vim de mim mesmo, eu fui enviado pelo Pai. Na hora de perdoar hoje, olhe quem você é e comece a dizer: eu vou perdoar porque no culto de Santa Ceia eu não como pão, eu não bebo suco de uva, eu como a carne do Cordeiro, eu bebo o sangue do Cordeiro. Eu vou perdoar é porque eu não sou frequentante de igreja, não, eu sou a cidadão do céu. E quando a última trombeta tocar, eu vou subir. Eu vou perdoar é porque eu não imito línguas estranhas na igreja, eu não sou imitação, eu sou batizado com o Espírito Santo e com fogo, e ele fala na minha boca. Eu vou perdoar porque eu sou crente de verdade, o meu nome está no livro da vida do Cordeiro. Eu vou perdoar porque Deus habita em mim. Se tem um vencedor me ouvindo, levanta a mão e a voz. Os derrotados façam silêncio, 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 silêncio. Os vencedores dão glória mais alta. Olhe para alguém do seu lado e diga: não é sobre quem eles são, é sobre quem você é. Olhe para mim. Eu estou pregando para pessoas que têm um potencial extraordinário, paralisados no tempo. Estou pregando para obreiros que têm um potencial extraordinário. E às vezes, pastor, quando o senhor diz: eu quero te consagrar, ele diz: não quero, não é por nada, mágoa. Mágoa. Obreiros que às vezes é igual Judas. É engraçado que Judas, ele fez um negócio muito louco na cabeça dele e deu certo para ele acabar com a vida dele. Ele entregou o corpo para Jesus e o coração para o Satanás. Está na Bíblia. João 13:2. E tendo o diabo posto no coração de Judas que o traz. A ideia da traição não estava na cabeça, estava no coração. Mas espera aí, o corpo de Judas contava dinheiro para Jesus, o corpo de Judas tomava ceia, o corpo de Judas pregava, mas quando o assunto era o coração, Judas: aqui não, aqui tem dono, aqui pertence ao Satanás, esse aqui não é seu. Talvez é igual ao seu.
Seu corpo vem para a igreja. Seu corpo canta na juventude da igreja. Seu corpo canta no círculo de oração. Mas no seu coração, você põe um limite e diz: Espírito Santo, só o corpo. Coração não. Coração é do Satanás. Quando você perdoar, você vai dizer: Satanás, esse coração também foi comprado na cruz do Calvário. Ele não te pertence. Nós vamos fazer uma oração, talvez é a mais difícil da sua vida. Talvez seja a mais difícil. Mas você precisa fazer. Talvez você nunca fez uma oração tão difícil e complexa como essa. Mas você vai ter que fazer. A oração que você vai fazer é a oração da liberação do perdão. Talvez vocês nunca experimentaram o poder que tem a oração. Eu precisava resolver umas situações. E eu estava viajando. Eu estava no Recife. E quando eu terminei o almoço, Deus falou comigo: hoje você não janta, não tem café da tarde, entra no jejum. Parei tudo, entrei no jejum e comecei a orar e jejuar. Nisso eu já estava entrando 7 dias jejuando, só fazendo uma refeição, no direcionamento de Deus. Eu sei que no 5º dia, um negócio que eu precisava destravar no meu escritório foi destravado de um jeito que assustou até a equipe. Eles disseram: pastor, que loucura é essa? Eu falei: Deus pediu para me jejuar semana passada, mas de forma diferente. Hoje Deus está pedindo para você orar diferente. Você tem 2 opções. Ou você resolve esse problema, ou esse problema acaba com você. Escute, a maioria dessas pessoas cheia de enxaqueca, dói aqui, dói acolá, dói. Pode ver, está cheio de mágoa. A maioria dessa turma que não tem compromisso com as coisas tem mágoa. Eu trabalho treinando pessoas. A maioria desses que não consegue cumprir disciplina, ter foco, tudo cheio de mágoa. É só você conversar. Quando você começa a conversar, você diz: amigo, você não está precisando de mentoria, você não está precisando de dinheiro, você está precisando primeiro curar a sua alma. Sua alma está podre, está doente. É isso que você precisa. E quando é crente, eu já rasgo o véu. Você precisa ser crente, viver o evangelho. Se viver o evangelho, resolve. Ah, mas não tem acordo, tem que perdoar. É mágoa do patrão, é mágoa do ex-sócio que fez e aconteceu, é mágoa do governo. Seu coração tem que estar limpo, seu coração tem que estar puro. O desviado então dá até vergonha. As histórias que ele conta não convencem nem o Satanás. Nem o Satanás acredita nas histórias dele. Porque toda história que ele conta é que ele não perdoou alguém e saiu da igreja. História feia. Você não teria algo melhor para contar, não? Só tem essa. Ah, eu saí da igreja porque lá nos jovens tinha fofoca. Aonde não tem, ô? Por que você não sai da sua casa? Lá também tem fofoca. Não, eu saí da igreja porque o pastor falou algo que eu não gostei. Por que você não vai embora do Brasil se os presidentes falam que você não gosta todos os dias? Vai embora. História de fracasso. Você saiu porque seu coração é duro, é podre, você não perdoa ninguém. Você é o bonzão. Você pode errar, mas ninguém pode errar, porque quando erra você não perdoa. É por isso que você sai. É por isso que você já veio aqui pensando em pedir uma carta para ir embora. Que não vá para a minha igreja, em nome de Jesus. Que não pise lá. Não precisamos desse tipo de gente. Para nada. Eu preciso andar com humanos. Que quando erro, eles me perdoam. E quando eles erram, eu perdoo. E a gente caminha junto até o soar da última trombeta. É desse tipo de gente que eu preciso. Nós vamos orar hoje. Como vai ser a oração? Você vai contar para Deus a história do seu perdão. Vai contar a história do quê? Escute. Você vai falar os nomes. Alguém aqui estuda direito? Tem alguém? Quem estuda direito aqui? Ali na esquerda. Você está em qual período? 4. Então você pode me responder isso. Existe confissão silenciosa se o réu chegar no tribunal e não fala nada?
Ele confessou alguma coisa? Não. Isso aqui é para você que é hipócrita. Aí na hora da oração, você fica assim, ó, calado. Isso não cola. Pastor, tem base bíblica? Com o coração creio, com a boca confessa. Não existe confissão sem abrir a boca. Mas posso ser honesto? Houve uma época que eu era muito mais exigente. Mas hoje eu não estou tanto, não. Se você não quiser orar, o problema é seu. Se você não quiser liberar o perdão, o problema é seu. Mas fique sabendo que você que não perdoa, você que está destruindo o casamento. É você. É você quem está acabando com a família inteira. A casa da mulher que não perdoa, a miséria está lá. Você pode fazer o que for, não tem como essa casa andar. Porque essa casa tem uma legalidade para o diabo trabalhar. Tem uma legalidade. Abriu as portas para o diabo. O diabo, ele age na ilegalidade. Quando você é ilegal diante de Deus, se abre a legalidade para ele. Por que os demônios entraram nos porcos? Porque era ilegal criar porcos. Nas ovelhas os demônios não quis entrar, porque era legal. Os demônios não dizem, deixa eu entrar aqui nos bodes. Não, o bode também era legal em Israel. Mas agora o porco não. Como não era legal, os demônios dizem, eu vou para lá. Jesus, poxa, se é ilegal, é o seu campo de atuação. Quando você não perdoa, você é ilegal. Os demônios entram nas suas finanças. Ei, olha para mim, talvez você já está no 5º relacionamento. E esse também já deu errado, viu? Não é você que está me contando, não, que eu já sei. Você não perdoou o primeiro, não perdoou o segundo, não perdoou o terceiro. E esse daí também já está projetando que não vai perdoar. E talvez você já está na 10ª igreja da sua vida. E já chegou aqui, já encontrou um defeito no pastor. Porque quando você não encontra, você inventa. Que é a razão para você já ir procurar outra igreja para ir perturbar também. Em nome de Jesus, pare com essa perturbação. Que o problema não é a igreja, o problema é você. A oração que nós vamos fazer. Você vai falar os nomes de quem você está perdoando. Nomes. Você vai fechar os olhos e vai orar. É normal. Quando eu estou orando, às vezes eu abro os olhos e eu vejo pessoas que ficam assim olhando para a minha cara. Eles pensam que estão me resistindo. Dá vontade de olhar e dizer, quão tolo tu és. Que perde a oportunidade de viver o melhor que existe, que é ter o coração limpo. Eu já tive mágoa. E quando eu tinha mágoa, eu só sonhava ter as coisas. Depois eu não posso nem sonhar mais. Eu cheguei aqui falando para o pastor que eu tinha 3 terrenos, tenho ainda 3 terrenos no bairro, e um dia eu olhei 2 terrenos do lado e disse, eu quero esse terreno. Mas sem R$1 no bolso para comprar. E um dia o corretor do nada passou, eu falei, fala para o dono desse terreno aí, se ele vende isso daí para mim. Pastor, ele comprou agora, ele é um investidor. Eu falei, mas fala para ele. Você vai dar para ele, eu 2 carros aqui para ele. 15 dias depois era eles que estavam me perturbando. Pastor, o homem quer o seu carro, ele quer. O meu terreno já é o maior do bairro. Eu desejei. Quantos terrenos você tem? São vários. Por que eu tenho? Porque um dia eu limpei o meu coração. Um dia eu liberei o perdão mais doído da minha vida. E ele foi tão doído que eu não consegui liberar em pé. Eu caí de joelhos. E não deu para ficar de joelhos. Chegou uma hora que eu já estava assim, com a cara no pó. Chegou uma hora que não dava. Eu terminei aquele culto assim, deitado. E uma poça de lágrima no chão. Quando eu levantei, eu também não levantei assim não. Alguns pastores me pegaram pelas mãos e começaram a me levantar. Mas eu me levantei para prosperar. Eu me levantei para romper na vida. Eu sempre quis vencer a pobreza porque eu venho da família pobre. Preto, pobre e favelado. Quando que eu rompi? Depois que eu liberei o perdão. Já construí alguns milhões de patrimônio. Por que construir? Porque não tem limite para quem perdoa. Você vai viver aí, ó, sofrendo, querendo aumento de salário, querendo. Minha filha, põe no coração o princípio. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Por que você deseja e não tem nada? Simples. Coração podre, Deus nem pode te abençoar. Pastor, tem gente aqui que Deus não pode prosperar.
Se Deus dobrar o salário, amanhã ele compra um revólver. É na hora, aumentou o salário, amigo, arruma 9 milímetros para mim, 1,40, que eu vou resolver aquela situação. Deus não pode prosperar você, porque se ele te der dinheiro, você já aprende que pode pagar um advogado, pode sair do flagrante, pode pagar a fiança e sai tudo bem. Deus não pode prosperar você. Agora, a hora que seu coração estiver limpo, você vai olhar o carro, se você desejar, alguém vai te levar. Teve um dia que eu pensei assim, eu estava com a minha equipe e disse: Paulo, eu estou pensando em comprar uma BMW, uma 320i. Passou um mês, um amigo ligou e disse: pastor, tem um carro aqui que é a sua cara. E ele foi levar o carro para mim. Aí eu falei assim: rapaz, eu só compro sair na pedalada. Quem entende essa linguagem? Ele falou: então o carro é seu. Eu só estava fazendo teste, deu trabalho para desistir do carro. Eu falei: pai, leva o carro embora. Ele não, falei: mas eu não tenho onde estacionar seu carro. Mas não, eu tenho os carros aqui meus e não tenho onde estacionar o seu. Então leva o seu carro embora. Eu desejo, mas antigamente eu não desejava, eu pedia. Você não vai precisar pedir nada. Você vai desejar. E Deus vai satisfazer esse desejo. Quem entende, diga glórias a Deus. Você vai fazer a sua oração. Deixa eu te fazer um pedido. Se você quiser orar em pé, você ora em pé. Se quiser orar sentado, ore sentado. Agora você que vai orar, fica de olho se não tem curioso querendo ouvir sua oração. Se tiver alguém querendo ouvir sua oração, põe a mão e expulsa, vai cair aí. E você vai orar falando com Deus o nome. Talvez você passou o mesmo que a Joyce, mas você nunca teve coragem de perdoar quem te fez isso. Então hoje é o dia de você falar: Deus, eu estou perdoando fulano, porque naquele dia, quando eu tinha 9 anos, 10 anos, aconteceu isso. Deus, eu estou perdoando a minha madrasta. Quando meu pai saía, ela fazia isso. Deus, estou perdoando meu padrasto. Longe da minha mãe, eu comi o pão que o diabo amassou, mas estou perdoando ele hoje. Deus, estou perdoando meu tio, que fingia ser bonzinho, mas ele era maligno. Obreiros, também faço o mesmo. É cansativo ficar vendo obreiros fracassados por mágoas. Dirige congregação? Não, porque eu fui decepcionado. Você já parou para pensar se Jesus pensasse igual tu? Eu não volto mais no Piraporinha porque alguém me decepcionou. Eu também não vou na igreja, não. Jesus vem em todos os cultos. Você faz o que for, ele vem. Pastor, por que Jesus vem? Porque ele te perdoa sempre. Que tal você aprender a perdoar? E que tal os senhores que estão no culto perdoar, para ter uma família que se torne uma referência, não uma referência da vergonha? Porque às vezes a família mais fracassada que tem é a do pastor. Todo mundo vive bem e a família do pastor é quebrada. Aí quando você conversa com o pastor, você vê que ele é o único que não é crente também na família. Ele tem raiva de todo mundo, ele tem mágoa de todo mundo. Então hoje você vai orar liberando perda. Liberando o quê? Vocês todos vão fazer um fundo suave, legal. Você vai trabalhar? Vai com Deus. Você já perdoou? Vai orando e perdoando no caminho. Tá bom? Eu vou profetizar. Receba a unção de seu empresário. Amém? Estende a mão para ele, igreja. E assim declaramos um empresário bem-sucedido. Escute isso. Ninguém tem mais autoridade na terra do que a igreja. Se a igreja falou, você já é. Se comporte como empresário, pense como empresário, viva como empresário. Vai na bênção.
Olhe para cá, parabéns a esse moço. Quando tem um monte de preguiçoso que só fica com o celular na mão e não faz nada, quando tem um monte de marido gigolô comendo nas custas da mulher, o moço está saindo a trabalhar. Eu falo mesmo, se você não gostar de mim, o problema é seu, seu preguiçoso. O problema é seu. Quando a sua esposa chama você de preguiçoso, você quer bater nela. Bate em mim no final do culto. Seu preguiçoso. Emprego pode não ter, mas ocupação tem para todo mundo que quiser. Ser desempregado é uma coisa, ser desocupado é outra. É verdade. Posso ouvir um amém aí? Amém. Baixou o tom, né? Então nós vamos fazer o quê? Na oração, às vezes quando você for falar algum nome, vai dar um nó na garganta. É esse nome aí que você tem que falar. Esse é o principal. Insiste, porque é aí que está o desbloqueio da sua vida. Feche os seus olhos por um minuto. Feche os olhos. Um minutinho. Não vamos orar ainda, só feche os olhos. Não vamos orar ainda, só feche os olhos. Eu quero que você lembre da situação que mais está te incomodando. Eu quero que você lembre agora. Eu quero que você lembre agora. Qual é a situação que está te incomodando? Feche os olhos, mantenha os olhos fechados. Eu preciso que você se envolva com tudo. Você está lembrando de quem? Do tio? Da tia? Do emprego? Aquela cena da infância? Sua mãe apanhando do seu pai? Você apanhando do seu ex-marido? Você está lembrando do quê? Da pessoa que você ama indo embora nos braços de outra pessoa? Você está lembrando de quem? Da amiga que te traiu? Você está lembrando de quem? Feche os olhos. Esse momento é muito sério. Muito sério. Muito sério. Muito sério. Eu preciso que você viva a seriedade desse momento. De quem você está lembrando? De quem você lembrou? Do xingamento do seu padrasto? Da vez que a sua mãe te bateu sem você fazer nada? O que você está lembrando agora? Essa lembrança que vem na sua mente agora é exatamente a situação que está te bloqueando. Olha para mim agora rapidinho antes de nós orarmos. Eu não sei o que você lembrou, mas essa lembrança que você teve é a mais viva na sua mente daquilo que está te bloqueando. Então é sobre essa situação que você começa a orar. E na medida que você lembrar de outro, você vai orando por outra situação. Agora nós vamos orar para valer mesmo. Quem quiser vir para o altar, vem para o altar, que aqui tem espaço para você orar. Quem quiser dobrar o joelho no corredor, dobre. Quem está na galeria e quiser usar essas cadeiras vazias, use. Procure um lugar para você orar à vontade. Se der vontade de gritar, grite. Chore, porque esse vai ser o último choro por essa situação. Você vai dobrar os joelhos de um jeito, mas vai levantar de outro. Vai levantar de outro. Agora é para orar falando, não é em silêncio. Ore falando. Feche os seus olhos e comece a orar agora. Senhor Jesus Todo-Poderoso, Pai, nós queremos viver o perdão. O Senhor está nos convidando para um tempo extraordinário. O Senhor está nos convidando para um tempo de transformação. Santo Espírito, és bem-vindo nessa casa. Senhor, essa mãe que sofreu abuso, o Senhor é Deus que cura ela agora. O Senhor é Deus que cura ela. Comece a orar. Eu não estou ouvindo você orar. Eu não estou ouvindo você orar. Eu não estou te ouvindo orar. Libere perdão agora. Aquele dia que você sofreu o pior abuso da sua vida.
Aquele dia que você gritou e ninguém te ouviu. Aquele dia que você conversou com sua mãe, ela te ignorou. Ela preferiu acreditar na outra parte. Aquele dia que você clamou por socorro e ninguém te atendeu. Ora, quebranta o seu coração hoje. Seja livre. O que Deus tem para você não cabe dentro da mágoa. O que Deus tem para a sua vida é muito grande. Mas você está se incomodando com coisas tão pequenas. Eu quero ouvir você orando. Orando. Eu quero ouvir você orando. 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 Eu quero ouvir você orando. Essa oração diz que não é para todo mundo. Tem gente que nem consegue abrir a boca, porque essa oração não é para todo mundo. Essa oração é para uma mulher que quer romper. Essa oração é para um homem que quer romper. Essa oração é para alguém que quer mudar de vida. Essa oração é para um filho que decidiu perdoar o pai. Essa oração é para o pai que deseja perdoar o próprio filho. Essa oração é para essa mãe, para essa mulher que o diabo lutou para levá-la para o suicídio. Satanás vai ter que saber que não vai ter suicídio na sua casa. A depressão começa a cair por terra agora. Pode chorar as lágrimas da sua vitória agora. Coloca para fora aquilo que está te prendendo, te limitando. Essa oração é para jovens visionários que têm sonhos, e os sonhos serão todos realizados. Essa oração é para homens visionários que entenderam que a vida está bloqueada, os negócios só dão errado, é dívidas e problemas. Mas são homens que entenderam que não precisa viver endividados mais. São mulheres que entenderam que não precisa dividir cestas básicas e nem ajuda de ninguém, porque elas têm capacidade de crescer. São para obreiros que querem viver um tempo de ministério extraordinário. Aleluia. Ora. Eu quero que você que tem o seu pai e a sua mãe aqui, sai do seu lugar e vai até a sua mãe e abrace ela, porque precisa haver perdão nessa casa e nessa família. Um filho por vez, abrace a mãe. Sua mãe vai abençoar você agora, e ela vai te liberar para um tempo de abundância nunca vivido antes. Agarre a mãe, não tenha pressa de soltar ela. Chama da catura macia, de catai na vassoura. Abraça. Continue orando com a mãe. Depois de abraçar a mãe, vai em busca do seu pai. Você vai agarrar o seu pai. É mentira do Satanás que teu pai é chato. A verdade é que o teu pai te ama como nenhum homem te amou. É mentira de Satanás que a tua mãe é chata. É excesso de zelo, de cuidado. Ela não quer que você sofra, porque ela já sofreu. Abraça. 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 Abraça.
Pastor Éder, Deus está restaurando famílias aqui agora. Mulher, tu entrastes aqui buscando uma resposta. E a resposta que Deus te ordena é essa: libera o perdão e a sua casa é restaurada agora. Se o seu esposo está aqui, procure o seu esposo e ore com ele. Sai do teu lugar e procure a sua esposa. Se o seu marido está no altar, que ele seja cavaleiro e desça até onde você está. Que ele seja cavaleiro. Abrace. Se o teu irmão está na igreja, vai até o teu irmão e abrace ele. Abrace o teu irmão. Abrace ele. Continue abraçado, chorando. É uma noite de muita restauração. Fiquem todos de pé. Eu não sei porque a família tem pressa de se abraçar e soltar. Continue orando, orando. Há um espírito de rebelião e de divisão caindo por terra aqui. Pastor Éder, pastor, se posicione aqui, por favor, só um pouquinho, pastor. Com todo respeito. Começando pelos obreiros. Você que tem cargo de liderança na igreja, você pode vir abraçar o seu pastor hoje. As mulheres podem abraçar a pastora da igreja. Declare o quanto vocês amam a igreja. Quando vocês amam o pastor, declaro quando vocês perdoam o pastor. Não precisa abraçar com pressa. Nós não temos pressa. Nós não estamos com pressa. Se você não perdoar, você vai chegar canceroso no hospital. E vai passar meses lá internado. Declaro quando você ama a pastora. Declaro quando ela é especial. Declaro quando que não tem água. Declaro que só tem amor. Declaro lealdade ao ministério.
Será que você pode dizer para o seu pastor: conta comigo, pastor? Conta comigo? Estamos juntos? Você que é jovem dessa igreja, abraça os seus colegas, suas amigas. Diga: estamos juntos. Juntos fazemos a diferença. Mulheres do ciclo de oração, abraça suas colegas, seus companheiros. E diga para elas: estamos juntos. Juntos fazemos a diferença. O amor de Deus nos une. Olha que lindo é isso, jovens. É a unidade. Lá fora vai ter briga entre a torcida do Palmeiras e do São Paulo. Aqui não tem briga, aqui estamos unidos pela cruz. Tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui? Ora em línguas. Eu vou ter um filho que eu tenho. Me perdoa, eu não pensei. Não tem dinheiro
Quem está com pressa, diz amém. Você não está com pressa? Então escuta. Foi fácil perdoar, sim ou não? É difícil, sim ou não? Eu disse que quem quer facilidade não vem para a igreja bíblica. Vá para outro lugar. Agora tem a parte mais difícil. Eu vou esperar parar o movimento, porque o que eu vou falar aqui é a parte mais séria. Até onde você me ouviu, segura aí. Até onde você me ouviu ainda é fácil, mas é difícil perdoar. Quem liberou perdão? Seja honesto. Levanta as duas mãos quem está leve. Glória a Deus. Baixa as mãos. Olha na minha cara dele. Segura aí, filho. Já deu. Vou segurar. Você já tocaram bastante. Deixei. Você precisa fazer o mais difícil. Você vai ter que comunicar com quem você perdoou que essa pessoa está perdoada. Você tem que mandar uma mensagem.